Olá, pessoal. Professor Lincoln Moura, direto aqui do curso Pra Passar. E a dica agora é sobre redação, introdução. É o momento de maior insegurança no ato da escritura da dissertação, que é o primeiro parágrafo. E ele contém, uma estrutura pré-estabelecida, que é o famoso tópico frasal e a apresentação dos argumentos. Vai girar em torno de 5, 6 linhas no máximo, até porque as dissertações, na maioria das vezes, apresentam 30 linhas. Então, a introdução gira em torno de 5 ou 6 linhas. E como é que eu faço essa introdução, professor Lincoln? Primeiro ponto é uma afirmação sobre o tema abordado. É o famoso ponto de vista. E é legal que você inicie a introdução com um elemento de coesão. Tá aqui, ó. Eu utilizei aqui o é indiscutível que. Vamos dizer que o assunto seja porte de armas e posse, um assunto bem polêmico, que vai trazer divergência de opiniões. O nosso primeiro ponto é fazer aquela frase inicial, que a gente chama de tópico frasal, que é o ponto de vista. E vamos dizer que a banca me apresentou textos de apoio, eu dei uma lida nos textos de apoio, já estou inteirado no assunto, até porque eu já pesquisei antes do meu concurso, quem vai fazer PRF aí, ó, Polícia Federal, chance de cair esse tema é muito grande, que fala de segurança pública. Aí eu vou lá e faço uma frase inicial. É indiscutível que a liberação do porte e posse de armas no Brasil traz divergência de opiniões. Eu poderia parar aqui. É indiscutível que o posse e o porte de armas no Brasil traz divergência de opiniões. Tem pessoas a favor e existem pessoas contra. Mas aí, para aumentar um pouquinho meu tópico frasal, ó, principalmente, usei um outro elemento de coesão aqui, ó, principalmente em relação religiosa. Até aqui eu chamo de tópico frasal, ó, a minha primeira frase, o meu ponto de vista. O que resume esse meu ponto de vista? Eu estou dizendo que é indiscutível que a liberação do porte e posse de arma no Brasil traz divergência de opiniões. Isso é claro, tem gente a favor e gente contra. E eu dei um algo a mais, principalmente em relação aos religiosos. O que falta agora? Apresentar os argumentos, que são os assuntos que eu vou discorrer, que eu vou discutir, que eu vou comprovar no segundo e terceiro parágrafos, que é o desenvolvimento, o segundo, terceiro e quarto. Aqui, ó, dentre tantos fatores, destacam-se. É um elemento de coesão. Esse elemento de coesão abre o caminho para eu falar dos aspectos favoráveis e os aspectos contrários. Significa que no segundo parágrafo eu vou falar sobre os aspectos favoráveis à liberação do porte e posse de armas. E no terceiro, dos aspectos contrários. Então, lendo essa introdução de forma completa, olha que barato. É indiscutível que a liberação do porte e posse de armas no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Tópico frasal. Aí eu começo a segunda frase. Dentre tantos fatores, destacam-se aspectos favoráveis e contrários a esta tomada de decisão. Significa que eu já estou na linha 6 e não perdi ponto nenhum. Fiz o famoso tópico frasal até aqui, ó, religioso, que é o ponto de vista, e apresentei 2 argumentos que eu vou explorar no segundo e terceiro parágrafo. Se eu mudar o assunto e for polêmico, é a mesma frase. Quer ver? É indiscutível que a liberação do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Dentre tantos fatores relevantes, destaca-se aspectos favoráveis e contrários. Está vendo? É indiscutível que a união entre casais do mesmo sexo no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Dentre tantos fatores, destaca os aspectos favoráveis e contrários. Quer dizer, a temática abordada aqui, se for polêmica, vai ter isto aqui como ponto base para a argumentação. No segundo parágrafo eu falo a favor e no terceiro contra. Então, olha só, outra coisa importante, manter uma grafia legível, margens regulares, está vendo certinho aqui, ó, mantendo o padrãozinho aqui certinho. E, fundamentalmente, usar elementos de coesão para abrir a redação e para apresentar os argumentos. Mostra aqui, Cássio, eu fiz um esqueminha aqui para você, conectivos da primeira frase. Você pode abrir sua redação com é notório que, desde que seja notório, até porque não é tudo que eu não vou poder. Lógico, tem que ter coerência, só vou dizer o que é notório é aquilo que é notório. O que significa notório? Claro, mas eu posso utilizar outros elementos de coesão para abrir meu texto. É indiscutível que, sabe-se que,
não se pode negar que, dependendo do assunto, mas é fundamental que se abra a introdução com elemento de coesão. Após fazer a primeira frase, que é o tópico frasal, você apresenta os argumentos. E se o tema for polêmico, você pode apresentar, ó, na segunda frase, aspectos favoráveis e contrários. Às vezes a banca já dá isso, ó, vantagens e desvantagens, né? Causas e consequências, causas e soluções. Então, esta estrutura para a primeira frase, que são os elementos de coesão, e os argumentos apresentados na segunda frase, que são os assuntos a serem explorados e desenvolvimento. E aí, galera, ó, volta aqui, Cássio, estamos na linha 6 e não perdemos ponto nenhum. Essa fica a dica, ó, monte a introdução com termos de coesão de forma objetiva e clara, até porque o bom professor e o bom aluno fazem a diferença. Ó, e qualquer coisa, siga-me no YouTube, Clube da Redação, ou o próprio curso para passar, tanto no YouTube como no Instagram. E aí você vai tirar nota máxima na sua dissertação. Galera que vai fazer prova para PRF, PF, Enem e tribunais. Fica a dica, nota máxima na redação.